Olá, turma 1001, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao conteúdo do nosso livro. Nós vamos ver hoje dois capítulos, o capítulo 12, que trata do renascimento comercial, e o capítulo 13, que trata da centralização do poder real, da centralização do poder dos reis. Nós vamos começar falando da crise do feudalismo. Nós vimos na semana passada o sistema feudal, que predomina na Europa durante a Idade Média. Porém, a partir do século XII, o sistema feudal começa a entrar em crise, ele começa a ruir. E é essa crise do feudalismo que vai provocar uma mudança na estrutura de organização da Europa, provocando o surgimento dos Estados nacionais ou das monarquias nacionais europeias. Em outras palavras, a crise do feudalismo muda a organização administrativa na Europa, promovendo a centralização do poder nas mãos dos reis. E por que o feudalismo entra em crise? Nós vamos ver três razões principais: as cruzadas, o renascimento comercial e o renascimento urbano. Então, na aula de hoje, nós vamos ver cada uma dessas razões e de que forma elas vão, pouco a pouco, mudando a organização da Europa, culminando, e aí a gente vê no final da aula, o surgimento dos Estados nacionais, a centralização do poder nas mãos dos reis. Começando pelas cruzadas. O que foram as cruzadas? As cruzadas foram expedições militares convocadas pelo Papa Urbano II no ano de 1095, para que católicos europeus fossem até o Oriente, até o mundo árabe, recuperar para o cristianismo os lugares sagrados que estavam nas mãos dos árabes. Os árabes que eram adeptos do islamismo, eram muçulmanos, seguidores da religião fundada por Maomé. Pessoal, em outras palavras, o Papa faz um apelo aos nobres da Europa, aos senhores feudais da Europa, para que eles montem exércitos, rumem até o Oriente Médio, guerreiem com os árabes, com os muçulmanos, e recuperem para o domínio da Igreja Católica a Terra Santa, os lugares onde Jesus viveu, que eram controlados pelos muçulmanos, pelos árabes. E os nobres europeus atendem ao apelo do Papa. Então, os senhores feudais montam exércitos, esses exércitos vão para o Oriente Médio, para o mundo árabe, guerrear com os muçulmanos na tentativa de recuperar para o cristianismo, para a Igreja Católica, a Terra Santa, o controle sobre o lugar que Jesus viveu. O raciocínio era o seguinte: se nós somos cristãos, nós temos que controlar o lugar onde Jesus viveu, não os muçulmanos que não são cristãos. E assim tem início as cruzadas, o movimento das cruzadas. Professor, mas o que as cruzadas têm a ver com a crise do feudalismo, essas expedições militares religiosas? Tudo, vamos entender. Ao chegarem no Oriente, os europeus vão se deparar com produtos árabes que eram desconhecidos na Europa. Que produtos? Tapeçarias, perfumes, especiarias como pimenta do reino, noz moscada, cravo, canela e etc. Com o passar do tempo, pessoal, esses homens que iam para as cruzadas, quando voltavam para a Europa, eles começam a trazer esses produtos para serem vendidos na Europa, promovendo assim na Europa o renascimento comercial, ou seja, o renascimento do comércio. Então, esses produtos que eles encontram lá no mundo árabe, quando vão guerrear nas cruzadas, que não eram conhecidos na Europa, são trazidos e são vendidos na Europa. Lembrem-se que no feudalismo não tinha comércio. Os feudos eram autossuficientes e produziam tudo o que era necessário para a vida dos que viviam no feudo. Não existia comércio no mundo feudal. Então, agora o comércio começa a renascer na Europa, graças ao movimento das cruzadas. Aqui eu coloquei uma imagem ilustrativa, observe, um exército cristão, a cruz aqui no escudo, guerreando contra o exército muçulmano. Então, é uma imagem ilustrativa das cruzadas. Vamos falar um pouco sobre o renascimento comercial. Então, graças às cruzadas e aos produtos vindos do Oriente, o comércio, que não existia no mundo medieval, começa a renascer na Europa, surgir de novo na Europa, no continente europeu. E esses produtos vão ser vendidos nas feiras medievais e vão fazer muito sucesso na Europa. Esse sucesso vai ser tanto que, aos poucos, aglomerados populacionais vão surgir no entorno dessas feiras onde os produtos eram vendidos. Esses aglomerados populacionais vão ser chamados de burgos. Então, o sucesso desse comércio vai ser tanto
que as pessoas que viviam do comércio vão começar a morar no entorno das feiras. Então, esses aglomerados onde essas pessoas moram vão ser chamados de burgos. Lembrem-se que no feudalismo todos viviam dentro dos feudos. Agora começa a surgir uma vida fora dos feudos, nos burgos. E pouco a pouco vai surgir, então, uma nova classe de pessoas na Europa, a burguesia. Quem é a burguesia? São aquelas pessoas que viviam nos burgos, os aglomerados em torno das feiras, e viviam do comércio. E a burguesia cada vez mais vai enriquecer com a atividade comercial. Então, os burgueses, que não existiam no feudalismo, porque não existia comércio, surgem no mundo medieval. Pessoas que vivem da atividade, surgem no mundo agora do renascimento comercial. Pessoas que passam a viver do comércio, enriquecer com o comércio. Aqui tem uma imagem de uma feira medieval. Observe os aglomerados no entorno, que são os burgos, onde as pessoas, esses burgueses, moram. Burgueses justamente porque moravam nos burgos. Quais as consequências do renascimento comercial? Primeiro, o surgimento das moedas. Não existiam moedas no feudalismo. Mais uma vez, os feudos eram autossuficientes. Aquilo que sobrava até se trocava com o que sobrava em outro feudo, mas não circulava dinheiro na Europa. Agora vão surgir as moedas. Existe comércio, é necessário dinheiro. Nascimento dos bancos para guardar o dinheiro. Então surgem os bancos. Esses bancos vão ser fundados por burgueses ricos, que passam a emprestar também dinheiro a juros. E o surgimento das corporações de ofício. Então, os artesãos, que são aqueles que produzem manualmente os produtos, calçados, tecidos, móveis, etc., eles começam a se unir em corporações, né, para combinar os preços que iam vender, evitar a concorrência e etc. Então, tudo isso vai organizando o comércio no mundo europeu, comércio que antes era inexistente. Uma consequência muito importante do renascimento comercial vai ser o renascimento urbano. O que vai ser isso? O renascimento das cidades na Europa. Pessoal, o número cada vez maior de servos vai começar a abandonar os feudos para poder viver do comércio. E esses servos vão morar nos burgos. Ora, os servos vão pensar o seguinte: servos são aquelas pessoas que trabalhavam nos feudos, eram explorados pelos senhores feudais. Por que nós precisamos viver aqui? Sendo explorados pelos senhores, se nós podemos viver nos burgos e enriquecer como os burgueses. Então, eles começam a abandonar os feudos e ir morar nos burgos. Então, assim, esses burgos vão começar a se transformar em cidades, porque a população dos burgos começa a crescer. Então, antes o que era um aglomerado populacional começa a se transformar em cidade. É esse surgimento da cidade, esse surgimento das cidades na Europa que nós chamamos de renascimento urbano. A vida na Europa, então, pessoal, que antes estava restrita aos feudos, todos habitavam os feudos, começa a ir para as cidades. E o feudalismo vai entrar em crise. Começam a faltar servos para trabalharem nos feudos. E se faltam servos, quem cuidava da terra, quem plantava, quem colhia, começa a faltar também comida. Então, o feudalismo entra em crise, o sistema feudal entra em crise, o comércio cresce, as cidades surgem. A vida na Europa começa a sair dos feudos e caminhar para as cidades, né? Para os centros urbanos, que agora voltam a surgir no mundo europeu. Tudo isso, pessoal, vai promover na Europa uma nova forma de organização política. Que organização política é essa? A centralização do poder real, a centralização do poder dos reis. Então, o poder que no mundo medieval era descentralizado nas mãos dos senhores feudais, né? Cada feudo tinha sua norma e suas regras criadas pelos senhores feudais, o senhor feudal era a autoridade máxima no seu feudo, e toda a população vivia lá dentro dos feudos, submetida a esses senhores feudais. A partir de agora, com o surgimento do comércio, surgimento das cidades, começa a surgir uma população que vivia fora dos feudos. E com isso começa a ganhar destaque a figura dos reis. Os reis que não tinham muito poder no mundo medieval, no mundo feudal. O poder do rei no mundo feudal era restrito ao seu feudo.
Por quê? Porque todos viviam nos feudos. Então, o senhor feudal é que tinha o poder. Não é? Cada senhor feudal era autoridade no seu feudo. Só que agora existem pessoas vivendo fora dos feudos, vivendo nas cidades. Com isso, os reis começam a ganhar destaque. O poder dos reis começa a aumentar. E com esse aumento de poder nas mãos dos reis, surgem na Europa os estados nacionais, ou as monarquias nacionais. Assim, a Europa, que lá no feudalismo estava dividida em feudos comandados por senhores feudais, a partir de agora vai se dividir em estados nacionais. E cada estado nacional vai ser governado por um rei. Quais os principais estados a surgirem na Europa? Portugal, Espanha, França, Inglaterra. Cada um deles governados por um rei, por um monarca. Então, olha que interessante. Se no feudalismo os reis tinham poder restrito, limitado, pequeno, a partir de agora, com a formação dos estados nacionais, os reis têm poderes absolutos. Os reis aumentam seu poder. Em contrapartida, os senhores feudais saem enfraquecidos. Os senhores feudais perdem o seu poder. Tudo bem, pessoal? E com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Eu quero agradecer a vocês pela atenção e pela paciência. Deixo um grande abraço e até a próxima.